Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou fazer alguns reparos em relação ao que alguns blogs petistas divulgaram neste dia 7 e 8 em relação ao voto de Caetano Veloso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a ajuda daqueles que ainda não se inscreveram. A inscrição aqui no canal, ativação das notificações, deixar o like ou dislike, um comentário, tudo isso é muito importante para que o que a gente faz aqui chegue a outras pessoas e a gente fure bolhas, ampliando aqui o espaço do canal Politizando, que já está chegando aí nos 36 mil inscritos. Então, toda ajuda nesse sentido será muito bem-vinda. Bom, pessoal, eu vou pegar a manchete de um dos sites, claro que eu nem vou citar, mas vou deixar no comentário fixo para quem tiver a curiosidade de ver. Apoiador de Ciro em 2018, Caetano avisa: votarei em Lula. Isso aqui foi compartilhado em muitos grupos nas redes sociais. Mesmo aqueles que apoiam o Ciro olharam isso aqui e ficaram assim um pouco preocupados. Será mesmo que ele agora vai abandonar o Ciro e votar no Lula? Não é bem isso que está acontecendo aqui. Eu fui ouvir o podcast, então, que o Caetano participou no dia 2, o Malu Taon. Ali ele foi entrevistado pela Malu Gaspar. E ali, ó, por volta do minuto 17, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser já direto nesse ponto, a Malu começa a falar de terceira via, de uma alternativa a Lula e Bolsonaro, e o Caetano já fala de cara: eu gosto muito de Ciro. E ela tinha falado sobre Marina, sobre Guilherme Boulos e tal. E ele falou: olha, eu amo o Ciro, eu amo o Boulos, eu amo a Marina. Aí ele dá um tempinho e fala: eu amo também o Lula, porque é uma figura na nossa história que não dá para desprezar. E a Malu depois vem colocar a questão das pesquisas. O Caetano falou que acha empobrecedor achar que Lula precisa de Bolsonaro e vice-versa, né? Que Lula tem uma liderança folgada, que ele considera merecida e que, se ficar entre Lula e Bolsonaro, ele vota Lula. Bom, aí a conversa vai avançando. Ele fala, inclusive, da dificuldade do PT em articular com o resto do espectro democrático, ao que precisa ser valorizado. E a Malu fala, então, dos protestos que aconteceram, feitos pelo MBL, e o PT não foi. Aqueles que o PT fez parte da organização, a direita ou parte da direita não se fez presente. E aí devolve a palavra para o Caetano e eu vou trazer essa parte aqui que é a principal que deve ser analisada por nós. Vou colocar aqui só o áudio porque, pelo menos até onde eu sei, não tem vídeo desse bate-papo. Mas vamos lá que dá para ficar legal também. A esse respeito, entende, de querer ou não uma terceira via, entendeu? Fechar com um dos lados, que são a facilitação da escolha, né? Você é Lula ou Bolsonaro, entendeu? Você acabou de falar que é Lula. Ah, não, se for Lula ou Bolsonaro, eu sou Lula. Opa! Aqui é um ponto central. Vejam o se for Lula e Bolsonaro, eu sou Lula. Ou seja, numa hipótese de um segundo turno que eu considero desastroso para o que o Brasil precisa realmente debater, ele votaria no Lula contra Bolsonaro. Cá entre nós, é algo que eu acho que 80%, 90% daqueles que votam no Ciro fariam. Da mesma forma, eu espero que num segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, que 80%, 90% dos apoiadores do Lula votassem no Ciro. Mas vamos avançar aqui que tem coisa mais importante ainda. Você declarou voto no Ciro agora, né? Em 2022, né? Não, eu agora não declarei voto no Ciro ainda não. Vejam isso, ainda não. Que ele votou no Ciro em 2018, fez algumas postagens que deu a entender que poderia sim já ter definido o voto no Ciro para 2022. Ele reforça que ainda não. Mas vamos continuar o que ele vai falar aqui. O Ciro tem coisas muito que as pessoas precisam parar para pensar e considerar, quer dizer, qualificar, entender a importância, dar a importância que tem. Esse aqui é um ponto que eu já paro aqui. Vejam os verbos que o Caetano usa em relação ao que as pessoas têm que tem em relação ao Ciro. Precisam parar, pensar, considerar, qualificar, entender e dar a importância que tem. Eu tenho dito que se a pessoa, honestamente, deixar ódios e paixões de lado, por Lula, por Bolsonaro, enfim, por qualquer outro candidato, e falar: deixa eu ouvir aqui, por exemplo, o Ciro no Flow, deixa eu ler o livro do Ciro, deixa eu ver as suas ideias. Você não precisa concordar com tudo. Você não precisa concordar com todas as falas polêmicas do Ciro no passado. Mas não dá para negar
que o Ciro entende daquilo que fala, é alguém que tem uma experiência muito bem assim avaliada, porque o Ciro foi prefeito de Fortaleza, governador de Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, deputado estadual 2 vezes eleito, deputado federal, secretário de saúde, trabalhou na iniciativa privada, enfim, foi para fora do Brasil para estudar no momento em que ele, falou, não quero ficar mais na política, porque o Ciro não faz da política meio de vida. Então, quando você começa a avaliar tudo isso, você percebe, poxa, o Ciro é alguém que tem muita disposição de colaborar com o país. O Ciro é alguém que tem ideias, que tem projetos e que tem muita vontade de colocar esse projeto em execução, em prática. E deve ser angustiante você ver o que está acontecendo com o Brasil nas últimas décadas. Se você olha o crescimento do PIB nos últimos 40 anos, é desanimador. E aí o Ciro estuda experiências que deram certo lá fora. E aí ele pensa, puxa vida, o Brasil tem tudo para dar certo e fica nessa lenga-lenga, defendendo aqui agora se a gente vai voltar a um passado que ajudou a gerar o presente ou se fica nesse presente por medo do passado. E quando a pessoa para ouvir o Ciro, de maneira assim, honesta mesmo, sabe? E às vezes o desânimo que muitos estão tendo agora com o Bolsonaro e com o Lula pode fazer isso. Eu vejo, por exemplo, o comportamento do Rafinha. Nem sei quem o Rafinha votou em 2018, talvez até tenha sido no Ciro, sinceramente não sei. Mas ele entrevistou o Ciro recentemente. E aí ele foi entrevistar a Bárbara Gance essa semana. Eu analisei aqui, fiz um vídeo sobre isso. Aí a Bárbara fez ali uma questão do Lula com a corrupção e tal, que não foi pro bolso dele, mas foi pro PT se manter no poder. E aí fez crítica ao Bolsonaro e que não vê uma alternativa pro país agora consolidada e tal, se viabilizando. Aí o Rafinha cortou a fala dela. Falou, eu gosto do Ciro. Então, veja. E aí ela tentou, mas o Ciro é destemperado e tal. O Rafinha foi explicar, peraí, mas ele tá se controlando, ele veio aqui, evitou vários palavrões, ele tá se contendo mais. Enfim, falou que o Ciro é alguém que merece ser ouvido. Enfim, defendeu o Ciro ali, naquela situação. Eu tô acompanhando, por exemplo, lá no Flow, muitos que vão lá, acabam entrando no assunto política, e a gente percebe que o Monark e o Igor já sabem, olha, o Ciro tem um projeto. Às vezes até faz algumas críticas, porque eles são mais liberais, mas reconhece, o Ciro tem um projeto, tem coisa legal ali. Então, quando a pessoa realmente se dispõe a parar, pensar e considerar, ela vai fazer os outros 3 verbos que o Caetano coloca, que é qualificar, entender e dar a importância que o Ciro tem, ou que ele pelo menos deveria ter, mas que para uma boa parcela do eleitorado ele já consegue ser aquele candidato que melhor tem aí as condições de tirar o Brasil desse fundo do poço. Vamos continuar com o Caetano aqui então. Ele escreveu um livro que tem um esboço claro e rico de programa de governo. É uma coisa que Lula nunca nos deu. A gente tem que reconhecer isso. Olha isso aqui, gente. Engraçado, porque esses mesmos sites aí, eu acompanhei o que eles escreveram, não citaram isso. Eles simplesmente esconderam a informação. Puxa vida, mas que legal, porque foi a partir deles que eu cheguei nesse bate-papo da Malu com o Caetano. E a gente observa agora a importância do livro, porque não é algo assim, peraí, tá na minha cabeça. Se eu chegar lá, eu sei o que eu vou fazer. Não, tá no livro do Ciro, que pode ser melhorado, que pode ser criticado de uma maneira honesta. O Ciro até pede que isso seja feito para que ele o aprimore, para que ele o melhore. E lá no livro nós temos o quê? Um diagnóstico. O que aconteceu para a gente chegar aqui? Porque não é do acaso. Não, peraí, o Brasil já cresceu aí quase 7% na média durante 50 anos e agora cresceu pouco mais do que 0 na última década, tendo 6 anos de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro / Guedes. Então é inacreditável. Será que isso aqui é fruto do acaso? Não, de repente o país parou de crescer porque é assim mesmo. Não, erro político. O erro não está no chão, nem no céu, nem no povo. O erro está na política. E o Ciro propõe no seu livro aquilo que ele quer fazer se for eleito. E não é só o que ele quer fazer. De onde vem o dinheiro? Porque promessa todo mundo faz, mas poucos apontam de fato de onde os recursos virão para fazer o que precisa ser feito. O Ciro aponta tudo isso. Então o Brasil vai ficar discutindo agora essa questão do Bolsonaro, que a única proposta que parece que ele apresenta é, olha, se eu não ganhar, o PT volta, mantendo medo nas pessoas dessa volta ao passado. Passado que, na opinião do Lula, era mil maravilhas. E aí ele se apresenta agora, como eu tenho acompanhado as entrevistas, dizendo assim, não, eu não preciso prometer nada, é só ver o que eu já fiz.
E eu tô vendo, inclusive o Lula está se reunindo com Eunício, com Sarney, com velhos caciques do MDB, que representam não a velha política, porque eu não caio nessa coisa de velha, nova política. Existe a boa política e a política que não presta. E parte daqueles que Lula dialoga neste momento representam a política que não presta e que já deu errado, inclusive no governo do PT. Não é possível que o PT não vai cair a ficha e vai repetir os mesmos erros se tiver chance de voltar ao poder. Então o Brasil merece muito mais do que esse discurso raso, empobrecedor que o Lula apresenta. Vamos continuar com a entrevista do Caetano. Por isso que eu achei que você ia votar no Ciro, que você falou no Instagram. Depois de ler esse livro, eu fiquei... Pode ser que na hora que eu nunca falei em votar. Ele ia falar, pode ser que na hora que... Aí ele cortou, eu nunca falei que ia votar. Ou seja, não definiu ainda. Agora, eu não tenho essa decisão dentro de mim, vou votar no Ciro, entende? Mas ele tem um desenvolvimentismo pensado nos termos de hoje em dia, descrito com muita clareza no livro dele. Você imagina um programa, você imagina um governo a partir dali. Isso aqui é um ponto importante, porque ele vai falar um desenvolvimentismo pensado nos termos de hoje em dia, porque tem muita gente que olha para o Ciro e pensa, o Ciro está tentando resgatar o desenvolvimentismo do passado. E não é isso, é óbvio que não. E o Ciro fala várias vezes, nesses vídeos curtos mesmo, precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Claro que levando em conta uma nova realidade, hoje uma maior preocupação, por exemplo, com a questão ambiental. Então isso aqui é uma coisa óbvia, mas que foi bom o Caetano ter ressaltado, até para a gente vir aqui comentar, porque não é a volta ao mesmo modelo do passado. É um novo, adaptado à nova realidade, mas com o papel do Estado aqui, entrando como indutor do desenvolvimento e não apenas assistindo com que o mercado atue e resolva todos os nossos problemas. O que não quer dizer também um Estado burocrata que fica toda hora se metendo aqui e ali. Não é isso. E o Ciro deixa isso claro no seu livro e nas suas entrevistas. Vamos continuar com o Caetano. Então eu mantenho essa justiça em relação a Ciro enormemente. Mas não estou dizendo que eu sinto hoje que eu vou votar em Ciro, não. Não vejo, não estou vendo ele. Vou ver, não estou vendo. Mas espero que as coisas se movimentem de uma maneira mais rica. E falar de Ciro assim ajuda a enriquecer. Bom, vamos pegar esse final aqui. A gente vê que ele fica desconcertado porque não quis dizer, olha, vou votar no Ciro, nem que não vou votar. Só não definiu ainda. No Lula, repito, votará num segundo turno contra Bolsonaro. Agora, vale a pena destacar o que ele falou no finalzinho. Espero que as coisas se movimentem de uma maneira mais rica. E falar de Ciro assim ajuda a enriquecer. Portanto, meus amigos, eu valorizo muito a postura do Caetano. Se ele realmente ainda não definiu o voto no Ciro, tem que ser sincero e dizer. Até para que o Ciro talvez entre em contato com ele e fale, Caetano, por que você não definiu ainda? Você é meu amigo, me diga aí o que está acontecendo. Do outro lado, o Caetano foi extremamente sincero. Lula e Bolsonaro, eu voto no Lula. E ele foi muito corajoso de dizer algo que eu considero importantíssimo. O Ciro oferece um projeto, um programa, algo que o Lula nunca ofereceu. Meus amigos, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.